Meu Deus, olá, olá, boa noite para todos. Boa noite, Adriane. Adivinhe onde eu estou, Adriane? Adivinhe. Ué, você já tá dedurado aí. Eu estou em casa. Eu estou em casa. Estou em Pois, casa. eu acho Eu. massa os bracinhos erguidos, né? Um assim. É, porque esse aqui não. Esse aqui só vai até aqui. Esse vai, ó. Então tem Para que quem tá ficar em casa assim. e não tinha entendido, é isso, ó. Esse Jorgito tem condições, não. Como é que você tá, meu querido? Tudo bem? Tô bem, tô bem. Ó, tô aqui, ó. Paz e amor, tá vendo? Tô bem, tô bem. E Cascavel, como é que tá? Tá friozinho por aí? Então, eu acho que eu não tô muito parâmetro, porque tá 18 e eu tô achando que tá frio. Acho que eu não tô muito parâmetro, não, Aqui tá né? 16 nesse momento. Então, Eu saí de, eu saí de Manaus, calorão danado. Desci em Curitiba 7 graus. Agora eu cheguei. nossa. Mas tá bom. Tem gente Olha aqui com a aí. gente, olha só. Meu Deus. Ostília Campos, de Belém do Pará. O Heitor Barreiros, de Belém do Pará também. Sim. Bianca Rinaldi diz que adora o programa. Que querida. Um beijo para você, Bianca. A Leila de Lima, boa noite. Boa noite também para o Rodrigo Vilar, de João Pessoa. Aí. Hoje vou poder estar ao vivo. Eita, coisa boa. Bem-vindo, então. Nice Buscher, só que nossa queridíssima Nice, um beijo. Gisele Carajá também está por aqui. A Sirlene de Santo André, a Sueli Pereira de Três Lagoas, Beth Teles de Uberlândia, Oh, beijo. Hélia Soares de Salvador, Bahia. Gislaine Krubnik, boa noite. Boa noite também para Renata Rodrigues. Para o Henrique. O Henrique e a Vera, né? Não é só o Henrique. A tem o Ângela, Henrique e a Vera. Ângela Serrano Nunes. Boa noite, Ângela. Boa noite também para Ana Cristina Aragon. Saudades de mim. Saudades também. Tiago Nogueira, boa noite. Boa noite para Patrícia Advíncula. Fernanda Nardelli. Boa noite, irmãos. Dri, Jorge, muito obrigada por tanto que recebemos de vocês aqui de Santo André. Frio também. Gisele disse: Ah, tem uma repetição aqui, mas ela está falando que ela é de BH. Antes ela falava diferente. Aqui tem a Lúcia Araújo. É isso, Lúcia Araújo. Boa noite, Adriane e o querido professor, a Lúcia dos Estados Unidos. Sônia Mara. Gratidão por mais um dia de encontro. Vitória, Espírito Santo. Tereza Aquino, Luiz de Juiz de Fora. Boa noite também, Tereza. Terezinha Falker, queridíssima, paz e bem. Ilza Tiso, do Rio de Janeiro, capital. Sandra Maria Borges, estudo aguardado por demais, São Paulo. Raquel, olha a Raquel aí, de Pouso Alegre, Minas Gerais. Raquel Vitório de Pouso Alegre. Que legal. Alexandro Silva Santana, boa noite também para Temimari Simeonato, de São Paulo. Cláudia Doico, de Canoas, Rio Grande do Sul. Sônia Maria Pardini, de Curitiba. Perpétua Socorro. Boa noite para o Luiz Otávio, de Niterói. Ana Paula Pimenta, de BH. Boa noite para Dagmar Cássia Ramos, boa noite.
Norma Guimarães, de Belém do Pará, boa noite. Boa noite para Eliane Tavares. Ana Cristina Aragon disse que está com saudade de você, do programa também, mas é que semana passada não vi o Momentos com Joana, sinto falta daquele estudo também. Entendi. Zilminha está por aqui, boa noite. A Sinira, de Manaus, Amazonas. Dagmar, de Chapecó. Amazonas, estive lá esse final de semana. Pois é. Depois você fala para a gente. A Lia, de São Paulo, e a Vânia Bertolino, está dando boa noite, e também a Joana Santos, que está por aqui dando boa noite. Como é que foi lá no Amazonas? Fiquei sabendo que você conheceu um amigo do chat, né? O Adilson Shibukawa. Adilson Chibucal. Foi tão engraçado, porque eu estava autografando uns livros e aí a fila estava... Aquela filazinha, não é muito grande, mas é uma fila pequena, mas que nunca acaba. Aí estava na fila um rapaz. Aí ele veio, colocou assim o livro em cima da mesa, disse: eu queria aí um autógrafo em nome de Adilson Shibukawa. Aí eu parei, disse: nossa, Adilson Shibukawa é... Aí eu olhei para ele, japonês. Se você é o Adilson, sou eu que sou o Adilson Shibukawa. Meu Deus, cara! Ah, mas foi muito legal, foi muito bom. Eu também adoro conhecer as pessoas que a gente só vê aqui, né, pelo chat. É muito bom. Sim, muito bom, é muito bom. Eu gostei demais. A Sandra disse que não achou a live 67. Uai, tá por aí. Nós fizemos semana passada. Não sei o que Sim, aconteceu. teve sim. Dá uma olhada, Sandra, na playlist lá e vê pela sequência. Talvez digitando você não está encontrando, mas é para estar lá. Mas foi tudo Sim. bem lá, né? Lá foi o 10º Congresso Espírita, estava o Andrei Moreira, estava o Simão Pedro, estava a Tim Vanessa. Ah, foi muito legal. Estava o Tiago Brito, Haroldo fez uma palestra virtual. A Zilminha está perguntando quando é que eu vou estar em São Paulo. Ah, não sei ainda, tem que dar uma olhada. Né? Estou sabendo que o Cisco está de sede nova. O cisco de Olha, luz ele era bem pequenininho, ele era só um cisco. Agora ele cresceu um pouquinho, está igual um graveto, sabe? Já melhorou de cisco para graveto. cisco para graveto, foi ótimo. Ai, Deus. Muito bom, então. É. Olha aqui. A, a Mari também chegou. O que nós vamos trabalhar hoje? Tem algum assunto para... Hoje nós temos um desdobramento do assunto da semana passada, já que teve gente que não achou o 67. Uhum. Na live anterior, nós falamos diversas questões sobre a questão da sexualidade e nos concentramos em uma classificação que Joana faz, em que ela subdivide as expressões do amor em 3 naturezas distintas: o amor infantil, o amor juvenil e o amor maduro. O amor maduro, como o próprio nome diz, é o amor com as suas expressões de maturidade. O amor juvenil é o amor ansioso, inseguro, cheio de incertezas. E o amor infantil. O amor infantil, eu nem vou falar o que ele é, porque nós vamos hoje aprofundar esse aspecto, porque Joana dedicou boa parte das questões que ela teria para discutir sobre a sexualidade e sobre o amor para trabalhar o amor infantil, fundamentalmente no primeiro capítulo da obra. Então, ela abre a obra e no primeiro capítulo, algumas coisinhas no segundo, mas o primeiro capítulo ela se debruça sobre as questões do amor infantil, sobre o medo de amar, sobre as características que esse amor possui. Então, nós achamos por bem dar uma mergulhada nesse amor infantil para verificarmos o quanto dessa característica nós ainda possuímos nas nossas intimidades, porque são múltiplas
Você Ó, só entendeu? está trocado o número 67 por 7. É porque Ah, teve aquela questão da gente falar sobre a terceira temporada, né? Você vai lembrar. E aí, na sim. verdade, estava sendo uma sequência linear e a gente substituiu porque estava na temporada 3. É, Fui eu o culpado, porque eu decidi assim, poxa, mas temporada um, temporada 2, temporada 3, aí temporada 3 começa um, 2, 3, 4, 5, 6. E aí eu disse, não, não é 67 não, é o 7, porque ele é o 7 na temporada 3. É por isso que a gente não está achando o 67, tá? Então, fui eu o culpado. Aí agora a gente voltou para a numeração anterior, e aí está 68, ou seja, nós estamos na terceira temporada, 68 lives de estudo da obra de Joana de Ângeles. E aí, nós vamos então entrar aqui nessa discussão específica do amor infantil, do que é que ela traz para nós acerca dessa questão, né? Então, ela vai nos apresentar alguns pontos que são bem importantes sobre esses aspectos aí da infantilidade do ser humano. Por quê? Porque esse tipo de conceito, ele não está relacionado com idade, evidentemente, né? O amor infantil está vinculado especificamente a uma condição de maturidade da criatura humana. E logo na abertura do primeiro capítulo, que seria como se fosse assim a abertura da obra, que vai tratar sobre amor, imbatível amor, ela já começa a discutir o amadurecimento. Então, ela vai começar pelo amor infantil, que é o amor mais apropriado para essa questão, né? Para o início dos trabalhos. Então, ela vem, ao longo da obra, ela vem trabalhando o amadurecimento do amor, e capítulo 13, que é o último, é um capítulo todo em negrito, porque o que ela fala do amor no último capítulo é incrível, mas isso não é para hoje. O que a gente tem para ver hoje é o início da obra, a abertura daquilo que Joana nos oferece sobre as primeiras expressões do amor. E ela diz que existe algumas características que são bastante típicas para essa nomenclatura, né, de amor infantil, e logo no início do capítulo ela fala que características do amor infantil: a ambição do outro, né? A ambição afetiva, não é a ambição de dinheiro, mas é a ambição afetiva, a posse do outro, a posse, o outro é meu. E aí a gente vai ver, Adriane, nessa ambição e nesta posse, uma característica muito intensa nessa relação da afetividade das criaturas, né? Ah, sim, com certeza. Eu fico pensando, né, por que será que ela dá tanta atenção para esse tipo de, essa fase de afetividade infantil? E me parece que nós vamos nos identificar muito aqui, né? Então, talvez seja por essa razão que ela tenha dado tanta atenção, porque nós somos ainda muito iniciantes nessa fase do amor mesmo. É muito bonito quando a gente vai notando essa nuance da gradação do amor que ela vai explicando, e a gente vai se encontrando, né, em algumas falas dela, mas não é uma coisa assim tão marcada, né? É claro que ela separa e ela faz isso de forma mais didática, mas às vezes a gente assim se encontra, nesse momento, nessa atitude, eu me sinto como se eu tivesse ficado na fase infantil, né? Eu fui muito infantil naquele comportamento, muito infantil naquela fala. E em outros momentos a gente percebe que nós estamos dando conta já de trazer um pouco mais de maturidade nessa relação, né? Então, quando ela está Mas olha, falando, sim, pode pode dizer. falar. É só ia falar desse sentimento que você pediu para eu dizer agora mesmo, mas fica à vontade, pode falar, depois a gente volta Não, tranquilo. estava aqui pensando nessa questão da posse, né? Uhum. Que, que é bem típica desse processo inicial
instintivo da criatura, tanto que nas pinturas dos homens das cavernas, naquela construção do ideário humano, não tem aquela cena clássica que ele vai com um porrete, aí bate nela, pega pelos cabelos e arrasta, né? Isso aí pode não ser assim, isso aí pode ser apenas um mito, pode ser apenas um estereótipo, sei lá, mas é muito esse sentido de que a pessoa me pertence, a pessoa é propriedade minha. Quando os relacionamentos acabam, a dificuldade de lidar com a interrupção. Primeiro, a ambição de querer ter a pessoa que eu não tenho. Uhum. Aquele stalker, aquela coisa, aquela perseguição, aquela, aquele assédio na pessoa, porque eu quero que a pessoa seja minha. Isso é uma primeira fase, né? O desejo de ter, a cobiça daquela pessoa, e, num segundo momento, a posse. Nós temos uma história muito dolorosa contada no livro Memórias de um Suicida, que conta a história de um rapaz muito ambicioso que ingressou na vida religiosa. E ele, ainda antes da vida religiosa, ele nutriu uma paixão platônica pela prima. E a moça nunca soube que ele era apaixonado por ela, mas ele era apaixonado pela prima. Aí a prima resolve casar com uma pessoa. A prima se casa e ele segue vida de sacerdote. Quando ele volta, que ele descobre que a mulher havia casado com outro, ele não suporta, coisa que ela nem sabia, ele não suporta que ela tenha casado com outra pessoa. E ele deliberadamente persegue de maneira assintosa o marido dela, que não fez nada para ele. Mas ele cria denúncias falsas, joga o cara na cadeia, tortura, destrói a vida dele. Destrói, destrói. Acaba com ele todo. Ele era um homem bonito, ele fica preso muito tempo, e aí ele quebra ele todinho. Quando a mulher, desesperada, tenta o contato para ver o marido, ele diz para ela o seguinte: você pode até ver seu marido, mas primeiro você vai ter que se entregar a mim. E ela se sujeita a estar com ele para que ele dê a ela a concessão de ver o marido. Quando ela vê o marido do jeito que ela está, ela se desespera, porque ele era só um farrapo daquilo que ele foi. Então, como ele vê que aí ela diz: eu quero levar, você quer levar ele para casa? Quero. Então tá bom, então eu vou permitir que você leve. Ele manda cegar o rapaz. Depois de tudo que ele havia quebrado os dentes, as mãos, tudo, ele já estava todo quebrado. Ele manda cegar e entrega para ela, ele cego. O rapaz nunca fez nada para ele. E ela também não, ela nem sabia que ele era apaixonado por ela. Ele destrói a vida dessa família. O marido volta para casa, todo sequelado, sem a mínima condição de trabalho. Aí ele se suicida, o rapaz. Essa é a história do livro Memórias de um Suicida, tá? E aí, resultado, ele acaba assumindo um compromisso espiritual muito grande a partir daí. Então, você vê que uma das características desse amor infantil é o sentimento de posse que as pessoas passam a ter. E hoje, como é que é? Tem uma criaturinha aqui que fez uma pergunta fora do contexto. O médico Divaldo estudou os temas para poder receber as obras de Joana ou não precisa? Ela ditou e ele escreveu. Até onde eu sei, ele não estudou. Só que ele dizia o seguinte: eu prefiro que ela escreva por mim sobre temas psicológicos, porque para mim é mais fácil fazer isso, do que quando ela escreve por mim textos científicos. Eu não tenho recurso para trabalhar temas científicos, porque nunca me aproximei desses assuntos complexos. Na parte da psicologia, como é comportamento, ele dizia assim: eu consigo encontrar mais recurso para expressar o que eu gostaria de dizer, né? Que ela gostaria de dizer.
mas a parte científica eu tenho uma dificuldade enorme quando ela começa a entrar em termos técnicos e falar coisas que eu tenho dificuldade de registrar. Então, respondendo aí a sua pergunta, ele não estudou. Não sei o que a Adriane tem de informação sobre isso. Você tem alguma informação sobre isso? Ele fala em algumas entrevistas, né? Que ele não estudou, mas que ela estudou 50 anos, um tempo considerável aí para trazer a lume, né? Porque também perguntam para ele como que ela pode trazer as informações que ela traz do tema de algo que é científico, sendo que nas encarnações que se tem conhecimento que ela não foi dessa área, né? Não era o métier dela. E aí o Divaldo responde: olha, mas a gente esquece que as coisas, na verdade, né? A teoria sempre vem de lá para cá. Então, ela estudou lá 50 anos, e, segundo ele também, ele prepara alguns teóricos da psicologia, dentre eles o Freud e o Jung, para eles trazerem algumas informações aí antes do trabalho dela, vamos dizer assim, uma espécie de precursor, né? Só que, assim, tanto um quanto o outro não conseguiu concluir com redondinho o que precisava fazer, né? Mas avançou muito, né? Teve um trabalho muito bom. O Jung tinha que ter feito um trabalho até a reencarnação. Ele se aproxima, ele vai muito próximo, mas ele não conclui. Natural, né? Eu acho que na época era uma questão complicada essa. E por alguma razão ele deixou de fazer. Mas se você lê o trabalho dele, assim, de início, ele tinha, por exemplo, uma prima que era médium, ele fez pesquisa nesse trabalho, ele tinha toda uma condição de percepção, mas que, como ele era muito científico, ele não foi além disso, porque ele tinha muitas evidências, mas ainda assim ele preferia negá-las a aceitar alguma coisa que pudesse trazer algum tipo de ambiguidade e destruir o trabalho dele. Então, ele vai até muito próximo, mas ele não finaliza. Não sei se respondi, acho que sim. Tá. Você quer que eu volte lá? Tem uma pergunta da Terezinha também, mas acho que dá para deixar para mais para frente. O que importa aqui nesse primeiro momento é nós percebermos esse processo no qual a criatura humana acha que ela tem a posse sobre o outro. E quantas histórias infelizes nós encontramos a partir desse tipo de situação, né? Pessoas que se creem proprietárias das outras, e aí você vê a infantilidade da criatura, porque isso tem muito a ver com o comportamento infantil que as pessoas possuem, no qual a pessoa acaba criando a crença de que o outro lhe pertence, não pode ser de mais ninguém, dando origem aos crimes passionais que a gente vê com tanta frequência, não é? Várias cidades do nosso país e do mundo, né? Uhum. Isso aí. Ó, a Denise está complementando aqui que a Joana foi orientadora do Jung. É isso mesmo. Sim, eles são muito próximos. E, assim, quando ela reencarnar, ele vai reencarnar também. E a Cidinha está comentando que ouviu um palestrante falar que o Divaldo estudou psicologia, psicanálise de Freud e Jung para se familiarizar com os termos e conceitos. Então, não sei. Eu nunca ouvi ele falar disso. Então, pode ser que sim, né? Mas nunca ouvi falar, não. Pois é, então... Pode falar, Jorgito. Não, assim, eu queria só destacar para que a gente percebesse sinalizações de pessoas que têm a infantilização do aspecto do afeto. Então, a ambição, querer ter alguém que, em princípio, não lhe pertence, a vontade de ter. Quando eu era da juventude espírita, eu tive acesso a uma literatura, nem era uma literatura tipicamente espírita, era uma literatura mais espiritualista. E essa obra contava uma história muito interessante.
Contava a história de um cara que ele não era bonito, ele era feio. Ele era feio, mas ele tinha conhecimentos de magnetismo. Então, o que é que ele fazia? Ele, antes de dormir, ele se concentrava na mulher que ele queria. E aí, quando ele se desdobrava, ele ia ao encontro dela. E desdobrado, ele era extremamente envolvente, ainda que feio. E aí ele envolvia essas mulheres, ele dizia: Adilson Shibukawa, meu Deus! Rapaz, olha aí quem está conosco. Meu Deus, o representante do Oriente. Meu Deus. Então, aí ele envolvia as mulheres durante a noite e muitas vezes ele conseguia até ter relacionamentos com elas durante a noite. Então, quando ele as encontrava em estado de vigília, ele tinha. Inclusive, eu vi do Mário Sérgio, recentemente, que Joana ensinou de volta por 150 anos para essa reencarnação dele. Bom, se ela ensinou a ele 150 anos, de repente não foi na matéria, foi lá fora, né? É. Aí, Porque aqui ele ficou 98. Só 98. Eu já passei dele, já estou com 104, indo para 104 já. Então, ele mantinha esse relacionamento com essas mulheres durante a noite, e quando era de dia que eles a reencontravam, elas se sentiam atraídas por ele. E ele conseguia manter relacionamentos com elas a partir do magnetismo que ele impunha nelas durante a noite. Compreende a jogada que ele fazia? Ele as envolvia magneticamente durante a noite, e durante o dia ele tinha mais facilidade para conseguir o acesso daquilo que ele queria. Isso tem a ver com essa coisa de posse, de ambição, que é uma característica inicial desse mecanismo dos relacionamentos infantis. E nessa mesma esteira, fale. Estava pensando que nas relações, cada indivíduo que tem ali suas feridas, suas questões, suas dificuldades, conflitos, poxa, quando a gente vai se relacionar com outro, a gente carrega essa bagagem aí inteira. Então, o relacionamento, eu sempre fico pensando que o relacionamento, se ele for bem aproveitado nesse sentido, ele oportuniza que ambos, né, o casal ali, as pessoas que estão se relacionando, elas cresçam juntas, elas se melhorem, elas se amadureçam, elas aprendam uma com as outras. Mas a gente tem maior dificuldade, né, de tolerar a dificuldade do outro, de suportar, e aquilo que a gente traz de insegurança, como a gente está começando a trazer aqui, dentro dessa ideia da posse, da inquietação, dessa afetividade infantil, se a gente olhar bem, no fundo, é uma insegurança gigante que essa pessoa que deseja possuir, ela não consegue conquistar de outro jeito, pela afetividade, pelo comprometimento, pela amizade, pelo amor sincero, não é? Pela conexão. Mas ela cria formas de reter a pessoa com ela, e no fim ela não consegue ter aquilo como uma conquista e acaba sendo até mesmo violento em alguns casos, né? Como a gente tem visto, infelizmente. Porque sufoca, né, Adriane? Sufoca. Não é um processo de construção recíproca, é mais um processo de asfixia, porque o outro, na tentativa de dizer que você me pertence, você é minha ou você é meu, eu restringo a liberdade do outro, mostrando a minha infantilidade, e a gente não sabe até onde esses desequilíbrios do campo do afeto podem levar uma pessoa. Né? Bem Bom, isso. vamos para mais duas características que Joana afirma que as pessoas de sexualidade infantil possuem. Segunda, a insegurança, geradora do ciúme, né? E a necessidade de ser amado. Então, a pessoa não suporta que não seja amada. Não suporta. Não suporta. Então, a pessoa se debate dentro disso. Então, é tanto o ciúme, que tem a ver com a posse, né? O ciúme está muito relacionado com o desejo de posse,
e a insegurança. Uhum. Porque vai me deixar, porque não vai ficar comigo, você não me ama mais. Então, essas exigências, esse amor exigente, sufocante, asfixiante, ele é, digamos assim, uma característica dominante desse processo todo que a gente está comentando, do amor, quando ele se expressa dessa forma. E aí, Joana coroa essas características do amor infantil com uma coisa que é uma quinta característica que, na verdade, resume as outras quatro, em que ela diz: ele está preocupado em ser amado e não em amar. Ele está preocupado consigo mesmo e não com o outro. Ele está interessado no atendimento das suas necessidades, mas como uma criança, ele não consegue se desembaraçar para amar alguém. Perfeito. Olha, tem uma pergunta da Terezinha, achei interessante. Ela diz: o amor infantil não é aquele típico de um planeta de provas e expiações? Que ele caracteriza, né, num planeta de provas e expiações. Posse, ambição, querer ser amado, inquietude, insegurança, não se preocupar com o outro, se preocupar consigo. Então, é a pessoa muito voltada para as suas próprias carências. O indivíduo está atrás de algo que possa atender às suas necessidades mais urgentes. Boa noite, Luísa Guiar. Eu não sei se a gente pode usar essa palavra narcisista, porque a gente está gostando tanto de usar e às vezes as pessoas até nem são. Mas eu poderia dizer que tem algumas tintas de narcisismo, algumas notas, porque uma pessoa narcisista, ela não necessariamente tem todas ou nenhuma das características. Há pessoas que têm traços, mais, menos, em alguns Uhum. aspectos parece, outros não. Então, pode ser um narcisista no sentido assim, não técnico, né? No sentido mais da percepção. Mas é um problema grave que a gente tem. E o que é ruim de tudo isso, segundo Emmanuel, o ruim de tudo isso, é que não adianta explicar que ela não aprende. A pessoa, a pessoa que tem a sexualidade infantil, no dizer de Emmanuel, ela não consegue aprender. Você não pode. Senta aqui que eu vou te explicar. Você não pode fazer assim. Você não ouve, mas não entra. Por quê? Porque a pessoa ela é imatura e o Emmanuel chama essas criaturas de almas primárias. Joana chama de o psiquismo infantil em termos de sexualidade. Ele chama de almas primárias. Ele diz assim que as almas primárias só aprenderão por uma via, a sua própria experiência, suas próprias encarnações, suas próprias dores, suas próprias lágrimas. O único remédio que tem para que elas aprendam. É ilusão achar que existe algum instrumento educativo que você... Senta aqui, meu bem, que eu vou explicar para você. Vou fazer uma comparação grosseira, tá? Uma comparação grosseira. Você tem muitos personagens citados no Evangelho. Públio Lentulus, que quando viu Jesus caiu de joelho, não conseguiu nem orgulhoso como era quando viu Jesus, pá, de joelho no chão, cabeça baixa, chorando. Não conseguiu suportar. Maria de Magdala, pá. Paulo de Tarso, pá. Os discípulos, pá. E por que não aconteceu isso com os crucificadores? Porque era para os crucificadores, quando forem botar o prego, pá. Não, com eles não aconteceu nada. Eles veem aquele homem, é para pregar, me dá aqui, pam, 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 vai e prega. Porque existem níveis de insensibilidade. E determinadas criaturas, nem estando diante do governador planetário, conseguem perceber a aspereza, o primitivismo dos sentimentos não garante esse tipo de coisa. Então, é uma ilusão acharmos que qualquer pessoa poderá, em qualquer sempre, promover uma mudança ao encontrar um espírito. Não, os mais sensíveis, sim. Os mais endurecidos, não. Então, as almas primárias, ou as almas infantis, como Joana assim classifica,
elas irão aprender com a própria experiência, no ralar das suas experiências. Amanhã, a Adriane Bacarin vai até comentar sobre isso no estudo do Vida e Afetividade. Mas é o atritar com as experiências, o sangrar emocionalmente, que vai dizer a esse indivíduo: eu não suporto mais ser como eu sou, e iniciar um processo de mudança. Mas não será um mecanismo automático, ele será um mecanismo que vai surgir a partir do aprendizado que a criatura vai viver. Então, nós viveremos como espíritos nessa condição de alma primária o tempo que for necessário até que a gente consiga se libertar, né? Uhum. A Cidinha está dizendo que ela acha que perdeu uma parte porque ela quer saber qual é a primeira característica. Você usou uma forma de separação e ela se perdeu. Tá, então vamos lá. Eu agrupei as características de 2 a 2. Então, as 2 primeiras características: ambição e posse. Ambição, que é não tenho e quero ter. Posse, eu tenho e não quero deixar. Então, ambição, posse. Essas são as 2. E depois dessas 2, tem outras 2 que também são semelhantes: insegurança e necessidade de ser amada. Então, a insegurança, o medo de perder, e a necessidade de que o outro me ame, de que eu seja amado. Então, eu fico exigindo afeto o tempo todo. Então, são 4 aqui: ambição, posse, insegurança e desejo de ser amado. E tem uma quinta que, de certa maneira, coroa essas outras 4, que é: eu penso em mim mesmo e não penso no outro. Eu estou preocupado em satisfazer as minhas necessidades. O outro precisa atender o que eu quero. Eu não consigo enxergar o outro como objeto de um ser, um indivíduo, um sujeito capaz de ter direitos a ser respeitado, ouvido. Não, eu olho ele apenas como um objeto que eu uso, que eu disponho. Não vejo sentimentos nele. Tá. O Rodrigo está dizendo aqui, eu acho que esse tipo de amor possessivo é muito mais ligado às sensações do que sentimentos verdadeiros. Sim. Rodrigo. O Rodrigo é Pode de Recife, eu João acho. Pessoa. João Pessoa. João Pessoa. O Rodrigo está lembrando uma coisa que é muito importante. Realmente, isso tem a ver, Rodrigo, só que tem um detalhe: é o amor na dimensão dele. É o amor que ele consegue dar. Nós Sim. temos um livro de André Luiz chamado No Mundo Maior, capítulo 11, tem um material maravilhoso sobre sexualidade lá. E ele fala sobre isso, que a criatura humana não consegue dar mais do que ela dá. Não consegue dar mais. A quinta é o egoísta. A quinta, na verdade, eu não enxergo o outro. Eu só enxergo o meu prazer. Eu não enxergo o meu parceiro. Eu estou atrás, na busca da minha realização, o outro lá que corre atrás da dele. Eu vou realizar, ele que se vire, ele carrega o cruz dele. Isso. Tem uma sequência que a Joana também traz, né? Ela tem uma pergunta que eu acho que dá para pegar esse gancho. Deixa eu só ressaltar ela aqui, que é da Ana Cecília, que ela diz: olha, todo feminicídio vem da possessividade. A gente pode pensar que é muita coisa para a gente englobar. Mas a gente pode imaginar que uma grande parte dele deve ser, sim, porque quando você investiga a relação, né, como que era lá naquele contexto familiar, como que aquele casamento, aquela união estável que seja, né, o que for, você percebe ali que tem uma questão de posse muito imbricada, e que é o que a gente estava falando no início também, sobre os conflitos que cada um carrega, né? As feridas da infância, coisas que a pessoa não deu conta de lidar. E aí, então, quando está junto com outra pessoa, ela sente que aquilo pega nos pontos frágeis dela. Então, para não ficar por baixo, acaba tendo um comportamento assim, que é lamentável, lógico, né, em todos os sentidos, né, tanto para quem vive a experiência como para quem faz, né, quem pratica,
Mas é algo que que a pessoa precisava ter trabalhado, precisava ter elevado a forma de proceder, amadurecer em alguns pontos, mas ela não deu conta, né? Então, tem isso também. E a gente tem uma É, sociedade assim, muito violenta mesmo, de modo geral, né? Pode falar, Jorge. não é assim, não somente o feminicídio, mas todas as expressões de crime passional Exatamente. estão ligadas à questão da posse. Claro que não todas, né? Existem algumas que ocorrem em função de que o outro me sufoca e eu, para me libertar do sufoco, num desespero, eu acabo até cometendo um ato de violência. O sujeito me sufoca, ou a mulher sufoca, o cara, num desespero, acaba surtando. Isso pode acontecer, Uhum. mas sim, existe uma quantidade muito grande de histórias que estão ligadas exatamente a essa infantilidade, ou seja, o amor infantil ele é responsável por uma quantidade muito grande de dores da nossa sociedade. Vamos para frente! Vamos Sim. avançar. E o amor infantil, às vezes, ele espirra até nos filhos, né? Porque se o casal não consegue se ajustar, vai tocar nos filhos também. É bem complexo isso. Mas vamos para frente, sim. Vamos para frente. Olha, Uhum. ela discute isso e depois ela aproveita, ainda no capítulo 1, para aprofundar na questão da sexualidade. Então, ela diz assim: uma das características desse amor infantil, dessas pessoas que têm uma característica infantil no campo da sexualidade agora. Aí ela diz: quando o sexo se apresenta exigente e tormentoso, o indivíduo que tem essa característica recorre aos expedientes emocionais da violência, da perseguição e da hediondez. Ou seja, ele não consegue fazer um relacionamento marcado por uma busca recíproca, mas ele se prevalece das circunstâncias que ele tem para exercer um fenômeno de violência, de constrangimento, que aí a gente vai esbarrar lá na frente nos crimes passionais que estávamos comentando ainda há pouco, né? Por quê? Porque esse processo do sexo exigente, você tem que estar comigo, você precisa, essa coisa exigida, tormentosa, sufocante, agressiva, tolhedora, acaba resvalando na violência, na perseguição, quando de repente o relacionamento não dá certo, a pessoa não quero mais, passa a perseguir, não é? E a própria hediondez, que aí estão inclusas todas as expressões de violência que a gente pode ter. Outro dia eu vi um vídeo do sujeito que tinha separado e ele estava em casa com a nova esposa. A esposa anterior trouxe um balde de tinta e jogou o balde de tinta no carro dele, nele, tudo. Né? Então, isso é bom para a gente ir identificando os nossos parceiros. Assim, olha, não é bom não se envolver com pessoas dessa natureza pelos conflitos que podem surgir a partir da convivência com esses indivíduos, né? Tem uma pergunta que encaixa um pouco nisso, olha. Às vezes as pessoas sofrem com uma traição e transportam esse sentimento para uma nova relação, fazendo com que o outro sofra. Como lidar com essa pessoa que não consegue confiar? Nossa, é bem complexo isso mesmo, né? É como se o outro pagasse por uma atitude, E um comportamento que não teve, né? é o trauma, né? Você está lidando com uma pessoa com um transtorno de estresse pós-traumático. É A pessoa verdade. viveu, né? Ela viveu uma história de estresse. Ela não está mais nesse cenário, mas ela não, ela repisa a mesma história, mesmo não estando nela. Então, ela disse, não, você está querendo aprontar comigo. Aí a pessoa chegou, eu trouxe flores para você, você aprontou, você fez alguma coisa, você trouxe flores, não é Uhum. possível, você está fazendo alguma coisa. E aí acaba sequestrando da pessoa a certeza de ser amado. E isto é horrível,
Então, você pergunta como lidar com uma pessoa que não consegue confiar. Olha, a primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte: eu não tenho governança sobre o outro, tá? Eu não consigo. Então, é uma ilusão de assim, não, eu vou casar com essa pessoa, ela tem uma série de defeitos, e eu vou mudar lá, eu tenho o poder. Ninguém tem o poder de mudar ninguém. Você precisa medir até que ponto você está disposto ou disposta, aqui é a Alessandra, você está disposta a investir nessa relação, porque pode ser que você consiga, que a pessoa cicatrize, mas pode ser que nunca cicatrize. Então, já que ela é uma pessoa sequelada, é entender que ela vem de uma história de sequela. E aí evitar todo tipo de coisa que possa reabrir a ferida dela. Então, não desafie a ferida, dizer assim, não, ele tem que se acostumar, eu ir para a festa, dançar com os meus amigos, ele tem que se acostumar, eu sair com meus amigos sem ele. Não, não faça isso. Quanto mais você provoca andar na borda daquilo que possa levar à suspeição, você reabre a ferida. Se você está querendo realmente ajudar essa pessoa, você tem que cicatrizar a ferida que está aberta. Não se exponha, não crie hipóteses duvidosas sobre sua conduta, para que ele vá devagarinho fechando a ferida para passar a confiar de novo. Pode, eu disse, pode ser que você consiga que ele cicatrize. Pode ser que ele não cicatrize, não, tá? Pode ser que ele passe a existência inteira desconfiado. Eu mesmo conheço pessoas com essa história. Separações que aconteceram há 10 anos atrás, até hoje, a pessoa não consegue se envolver com ninguém. Acabou se tornando uma pessoa de relacionamentos fugazes. Se relaciona, aí solta. E era uma pessoa extremamente família, mas depois dessa experiência, não quero mais. Tenho medo que aconteça de novo, então acaba não confiando mais em ninguém. E rotula todos com quem se relaciona com a imagem daquele que um dia destruiu a crença que a pessoa tinha. Sim, e pelo jeito que a Alessandra colocou a pergunta, a impressão é que assim, ela está falando de quem a pessoa, como lidar com essa pessoa que não consegue confiar, tem que avaliar se você ou quem está imbuída de um sentimento de salvar o outro, né? De resolver o problema do outro. Se ninguém salva as coisas, e olha lá, né? Como diz. Então, a gente não tem que ficar com essa pretensão de salvar. Claro, o Jorge trouxe um exemplo ótimo dessa coisa da relação, quando você sente que aquele terreno que está sendo plantada a semente, ele tem oportunidade, é um solo adubado que você vai investir e ele vai dar retorno. Agora, se você sente que não tem jeito e que tem certas coisas que não se encaixam, né? Não, de repente, vale aí terapia, vale alguma coisa que faça o trabalho acontecer de um outro jeito, né? Porque eu digo assim, Sim. vai fazer terapia, vai buscar quem quer se curar. Porque quem não quer, quem quer persistir na situação, não adianta você insistir também, não adianta. Então aí só vai trazer sofrimento, né? Tem até tem bastante perguntas sobre isso, eu vou colocando aqui. Então, eu separo mais ou menos as perguntas, né, Olha, para não ficar samba do crioulo doido. eu não estou com pressa de avançar. Tá, Vamos ok. tentar ouvir um pouco as pessoas, tá? Se for Eu o caso, também a acho. gente utiliza esse conteúdo mais devagar, tá bom? Então, a Bianca diz: e esse comportamento exclusivamente com o parceiro, parceira, e não demonstra nada fora do relacionamento? Eu acho que eu não entendi. É Eu exclusivamente. também não. Eu acho que é assim, e esse comportamento é exclusivamente com o parceiro e não demonstra nada fora do relacionamento? Será que ela tá falando de quê? Esse comportamento? Ah, já entendi. Ela está dizendo assim: a desconfiança é só com o parceiro. Fora do Ah, tá. parceiro, a pessoa. E esse comportamento é exclusivamente com o parceiro e não demonstra nada fora do relacionamento. Os amigos, ele confia, negócio, ele confia, não confia. Acho que é isso que ele quer dizer. Isso é bem típico de trauma, né?
viver um trauma aí afetivo, e a pessoa Sim, diz, não, amigos... sim, pode É, acontecer. Eu vi, é, infelizmente, é uma coisa. Mas é possível se curar, também já vi se curar. Por quê? Porque a pessoa foi procurando os meios, até a Elizabeth citou, terapia, né? Foi procurando formas, né? A pessoa entrou no espiritismo, começou a entender que ninguém é de ninguém, que se a pessoa teve um comportamento desse perfil, ela vai responder perante as leis, pela própria consciência, de que o que essa pessoa errou na relação, ela vai tentar se ajustar, porque também não adianta trocar de parceiro, continuar do mesmo comportamento que daqui a pouco está repetindo a situação, né? Então, ele vai buscando espiritismo, vai buscando terapia, vai buscando algum tipo de orientação que seja seguro, assim, uma orientação do bem, né? Porque tem de tudo. E aí, nesse sentido, conseguiu dar conta de deixa eu olhar para quem eu estou me relacionando agora, já não vou carregar mais isso com tanta força, né? É um trabalho longo, é, mas é possível. e assim, quando você tem uma história dessa que nos mutila, você deve saber aonde escolher agora seus parceiros para que isso não volte a acontecer. Só que tem Uhum. uma tendência que a pessoa, quando ela se desconstrói, ela começa a procurar qualquer pessoa para preencher um vazio dentro dela, que é a crença de que ela não serve para ninguém, por isso que o outro deixou. O meu parceiro ou parceira me deixou porque eu não sou atraente, porque eu não sou bonito, eu não sou isso, não sou. Então eu quero provar que eu sou. Então, o primeiro que aparece, eu me encaixo com esse aí, pronto. Só que aí você Uhum. vai encontrar essas pessoas em lugares que não são os mais adequados e pessoas que, ó, o pior é quando o outro traiu e depois fica dando uma de coitadinho e acha que você que está traindo. Ah, esse é um jogo que se usa muito. Uma forma de É, né? manipulação, isso aí. Uhum. A pessoa tenta fazer esse jogo, né, essa narrativa toda, e aí, para que o outro fique cada vez mais subjugado, e enquanto que ele tenha mais espaço na agenda, né, no tempo, na vigilância, para poder fazer o que ele quer, ou ela quer, né, claro. O Infelizmente Rodrigo acontece. está trazendo, o Rodrigo está trazendo a história dele, ó. O Rodrigo diz assim: eu era extremamente leviano e frívolo até conhecer o meu marido em 2013. Foi como se ele tivesse despertado em mim o desejo de ser uma pessoa melhor. Nunca pensei na minha vida em casar antes dele. Então, eu conheci os dois, inclusive, lá em João Pessoa. Que Muito legal. legal, muito bom. Pois é, então, Quem que estava disposto existe, a amadurecer, né? É isso. estava disposto, né? Talvez as histórias de antes teriam deixado muita raladura. Aí, quando você encontra alguém que tenta te organizar emocionalmente, Sim. né? Você estava falando, eu acabei de cortando, né? Hoje tá que tá. Não, a melhor defesa é o ataque, tá ótimo. É, que quer se defender da traição, ele diz que é ela. Olha a Temimari aqui. Não pude me separar porque fui ameaçada. E isso há mais de 30 anos. Hoje vivemos no mesmo lar, sem laços afetivos. O medo me impediu de sair do casamento. Pois é. Esse tipo de coisa acontece também. Muito comum, muito comum. Muito comum. E são muitos os medos de sair, né? Tem muitos medos dentro desse medo simplificado. Tem, tem medo de ficar sozinho, tem o medo não só o medo da solidão, mas o medo da questão econômica, tem o medo social, né? Você se Sim, apresentar dessa forma. Bom, então, quando você tem esse tipo de comportamento em que as pessoas se mostram possessivas e violentas com um sexo assim tormentoso e exigente, atente para isso, né? E aqui ela dá uma terceira característica. Ela diz assim, ó, todas as vezes que alguém exige ser amado, demonstra desconhecimento das potencialidades, das possibilidades que lhe dormem em latência e afirma os conflitos de que se vê objeto. Então, isso aqui é para a gente se ler, sabe? Será que eu sou assim? Será que eu tenho esse nível de carência que eu preciso que o outro esteja dizendo todo o tempo para mim que ele me ama, que eu preciso de demonstrações
sistemáticas de afeto para que eu consiga dizer eu realmente tenho uma pessoa que me ama, porque isso pode representar exatamente uma fragilidade da minha alma. De repente, o frágil está desse lado. Então, quando eu assumo esse papel de coitadinho e de querer insistentemente que o outro preencha a taça que eu acredito que está vazia, eu não me torno independente, Adriane. Eu estarei sempre precisando de alguém para afirmar que a minha vida está ameaçada pelo fato de que eu não tenho uma pessoa que me ame. Eu preciso, na verdade, quebrar esse círculo vicioso e não ser tão dependente emocionalmente de outras pessoas. Eu preciso me bastar. Enquanto eu não tenho ninguém para dizer no meu ouvido que me ama, não tenho ninguém. E eu viver nessa carência externa de alguém que me complete, eu estou vestindo a capa do coitadinho e estou demonstrando que sou infantil do ponto de vista emocional. Isso é só para a gente abrir os olhos, tá? Para a gente não deixar com que isso aconteça com a gente. É só um alerta. Sim, eu gostei muito dessa questão de que ela traz, né? Ela puxa a questão da carência, porque, nossa, a pessoa que é carente, ela vai com o copo vazio, né, nessa relação. E dentro dessa ideia de ser preenchido, ela fica muito inquieta, ela tem muito sofrimento, enquanto que o outro se sente sufocado, se sente muito demandado e acaba, de certa forma, afastando essa pessoa, né? Porque realmente é muito difícil você lidar com alguém que traz uma carência assim muito exacerbada, né? Muito potente. Porque o tempo inteiro exige presença, exige atenção, exige que ele dê mais do que ele de competência, né? Porque a gente está ali partilhando de uma vida, mas nós não temos obrigação de representar o que o outro traz assim de carência, né? Ele tem que, numa relação, em verdade, com alguma coisa para oferecer também, não só exigir. E quando é assim, é muito fácil que a gente caia, quem é muito carente, caia na dependência emocional, né? Então, essa dependência que eu não consigo me desvencilhar, às vezes está num relacionamento ruim, abusivo, e o indivíduo cada vez mais frágil, né? Cada vez se sentindo mais necessitado. E então é muito fácil que isso aconteça. Você vê a Temi que trouxe aqui o próprio relato, né, dizendo que ela teve medo. Quer dizer, o medo, ele é, de fato, uma realidade, ele acontece, os medos, eles são inúmeros, como você também colocou, né, Jorgito? Mas a questão do medo é complexa. E aí, quando a gente não consegue, né, fica mais difícil ainda. Olha aqui, o meu medo não foi financeiro, porque, na verdade, quem tinha dinheiro era eu. Para você ver que tem uma questão aí, não era uma questão financeira. E ela diz: "O medo Porque era as ameaças de destruir e tirar os filhos de mim", né. Então, foi por amor, né, que você fez esse trabalho, vamos dizer assim. por amor aos filhos, né? Uhum. E aqui tem muito das pessoas que dizem assim: sabe por que eu sou infeliz? É porque você não me faz feliz. Então, eu jogo para o outro a responsabilidade dele me fazer feliz. Quer dizer, eu quero que o outro me faça feliz. O outro é que tem que me fazer. Não sou eu que tenho que buscar a minha felicidade. Não, não, sou muito infeliz que você não me fez feliz. Isso é péssimo, isso é um indicativo de infantilidade muito grande, porque eu estou exigindo que o outro me entregue uma afetividade que, na verdade, eu deveria buscar em mim mesmo, e não depender de alguém para que eu conseguisse ter uma liberdade em termos espirituais. Né? Uhum.
E como disse a Ana aqui, ó, esse tipo de desajuste, mesmo que o parceiro passe o tempo todo declarando amor ou fazendo algo, não será o suficiente, porque é uma carência que não tem fim, não tem mesmo. Porque a pessoa não se nutre disso, né? Ela não consegue se sentir preenchida, ela está sempre desejante, essa é a verdade, né? Não tem limite. Desejante. É um termo bem psicanalítico mesmo, o indivíduo desejante, né? Você está sempre numa eterna busca por algo que não te satisfaz. Mas é porque está colocando de modo passivo o preencher, né? Então ele fica aqui aguardando enquanto que alguém venha e lhe traga algo. E esse movimento passivo, que ele é contra a natura, porque nós não somos seres passivos, nós somos seres ativos, ele acaba trazendo mais inquietação. Ou seja, se nós vamos buscar essa proposta de nos preencher, nós não ficamos aguardando ninguém. Então, isso motiva nossos recursos internos. Então, ele é ativo. E o passivo é o contrário, eu fico aguardando alguém fazer algo por mim, alguém me amar, alguém me atender, alguém suprir minhas carências. E dentro dessa ideia, eu perco a oportunidade de eu oferecer amor, que, segundo até o próprio Divaldo, né, ele falava isso com muita frequência, amar é que é o bom da vida. Não a gente não deve ficar aguardar ser amado, mas amar. Porque quando a gente ama, a gente sente ali o que é bom. Então, o indivíduo que é muito carente, nesse sentido, como a Joana traz, ele não consegue experimentar essa experiência, porque ele está sempre num sofrimento grande, aguardando que alguém venha preencher aquilo que ele deseja, né? Você vê como nós somos frágeis ainda, né? Uhum. Vamos para frente, que tem muita coisa que ela fala sobre isso. Outro indicativo das almas que são infantis no campo da sexualidade. Quando se é carente, há o desejo de prazer imediato, tornando-se ansiedade que se confunde com o verdadeiro sentimento. Ao dizer eu te amo, está se dizendo de fato necessito-te. Ou seja, você não pode se afastar. Eu te amo, então você não pode se afastar de mim. Você vai ter que ser meu. Eu declaro o meu amor para que você saiba que você não pode sair de perto de mim. Mas eu Nossa. amo você. Uhum. Olha o que o Luiz colocou aqui, ó. No meu último casamento, éramos dois carentes, uma paixão enorme, mas não nos suportávamos. Era um projeto de sofrimento a dois. Hoje eu sigo só tentando construir uma vida em paz. E olha o que a Marli disse também, que complementa, né, e de certa forma traz um outro ponto de vista. Eu precisei chegar a quase 70 anos e muito estudo da doutrina e trabalho de autoconhecimento para entender que esse caminho é individual, embora às vezes casados e com família. É muito interessante isso. Eu tenho uma metáfora que o povo se utiliza muito para explicar a questão do casamento, né? Que o casamento são os pilares de sustentação da obra, né? Que é a família. Então ele diz assim, quando você está junto, né, bem grudado ali, fica bem no meio, a tendência é que o seu edifício comece a balançar. Mas juntos, porém, cada um fazendo uma parte, né, sustenta melhor. Então, assim, eu não preciso ficar grudado, eu não preciso viver me arrastando dentro daquilo que o outro quer, vivendo só aquilo que o outro almeja, enfim. Sim, é um trabalho dual ali. Então, a gente tem o trabalho individual e tem o trabalho em conjunto, tem o trabalho familiar e tem aquilo que é lidar com a própria solidão, né? Porque a gente pode estar no meio de muitas pessoas e também está vivendo a solidão, também está vivendo a experiência de individuação. Então é isso, é esse jogo todo, né? A Ana Lúcia está perguntando com que idade o ser humano conquista a maturidade emocional. Muito boa pergunta. Depois da milésima encarnação. É. Isso aí não é da existência, isso é da vida.
Não é uma idade cronológica, né? É uma idade emocional, espiritual, psicológica, né? Posso ter uma idade muito antiga, mas ainda não ter despertado. Uhum. Todos esses comportamentos, num resumo grosseiro, não seriam expressão do orgulho e do egoísmo que carregamos? Ah, com certeza, Aragão, com certeza. Nós temos ainda muitas imperfeições, como foi dito logo no começo, um comportamento típico de mundo de provas e expiações. Né? Não tem como. A Zeni Vamos está para falando frente. um trem difícil, um trem complicado. Poxa, né, Ana Lúcia? Podia ser daqui a pouco, né? É um processo, né? Vai dar certo. Vamos para frente, pode seguir. Vamos para frente. O, olha o que ela fala sobre essa questão do eu te amo. Ela diz assim: quando não existe essa liberdade no relacionamento, o significado do eu te amo se transforma na exigência de que você deve me amar, impondo uma resposta de sentimento inexistente no outro. Então eu digo, eu amo você e fico esperando. Você não vai me dizer nada, você não vai me responder. Eu estou dizendo para você que eu te amo. Responda o que eu estou te dizendo. Responda. Então vai gerando um constrangimento do outro lado, exigindo que o outro se manifeste de forma semelhante ao que você está dizendo. Então, é uma exigência de que o outro também tenha o mesmo sentimento por você. Aí você tem que verificar alguns pontos aí. Se o outro não diz porque ele tem dificuldade de falar, mas ele tem o sentimento, que isso é uma possibilidade, pessoas que têm bloqueio de dizer, ou ele não diz porque ele é sincero, não consegue dizer que ama, então a gente precisa respeitar isso nele, ou, o que é pior, o outro não diz porque verdadeiramente ele não nos ama, porque ele não tem afeto por nós. E você está sozinho numa relação e o outro não está nem aí para você. Por isso que a gente tem que estar muito atento a essas questões, não é? Porque nós temos muito tipo de relacionamento onde os afetos não são ditos de maneira direta, né? As pessoas não dizem de maneira direta, demonstram com cuidados, com zelo, com expressões de carinho, de atenção, e a gente vai ter que aprender a ler nas atitudes e nas palavras que os outros têm, nos olhares, aquilo que o outro não consegue dizer. Às vezes a gente pode não precisar dizer eu amo você, porque fica uma frase até meio vazia, mas você pode procurar outras frases para dizer. Você é muito importante na minha vida. Você é a pessoa mais importante que existe. Você não Uhum. sabe o quanto é bom a sua companhia. Muito obrigado por você ter ido comigo hoje. Muito obrigado por você não ter me deixado sozinho nessa Uhum. situação. A sua parceria nessa história foi muito importante para mim. Eu tenho uma gratidão eterna com você por isso que você está fazendo. Me agrada demais estar do seu lado. Eu não Sim. dizer eu te amo, que às vezes eu te amo pode não estar com o significado que a gente gostaria Mas que até tivesse. fica aquele vício de linguagem, né? Que a gente se dá bom Se dia e fala, despede, te amo, amo tá? Tchau. você, amo você, tá? Te amo, tchau. Só que quando você diz assim, pontua exatamente no que, né? Eu acho que isso valida a atitude, ele traz ali uma, oh, poxa, eu tô indo no caminho certo, né? Porque é muito interessante essa coisa da relação. Porque às vezes a pessoa ela espera que o outro faça algo, mas ela nunca diz o que que ela quer que o outro faça. Então é difícil para o outro imaginar como que ele está agradando ou não. E quando a gente pontua da maneira como você trouxe, né? Vai colocando, enfim, vai ficando claro, vai ficando direto, objetivo. E aí é possível que a pessoa continue fazendo mais ou menos desse jeito, porque do contrário ela sempre vai ter dúvida.
Será que eu estou agradando? Será que eu estou indo bem? Será que tá, como é que tá isso, né? Eu achei bem bacana esse teu exemplo, de verdade. Isso é muito bom, porque traduz para a pessoa, porque o eu te amo simplesmente pode não representar exatamente o que a pessoa quer dizer. É. É bom demais estar na sua companhia. É bom demais estar com você. Muito bem, muito bem. Vamos ver aqui mais o que Joana nos traz sobre essas questões. Ela diz que essas questões elas precisam ser trabalhadas, elas precisam ser vistas. Por quê? Uhum. Porque a gente não pode viver dentro de uma relação sem procurar efetivamente um avanço, um aprofundamento ou um amadurecimento dos nossos sentimentos. Então, já no capítulo 2 da obra, ela traz uma contribuição num sentido um pouco diferente, já avançando assim quase que num processo terapêutico, quando ela diz: quando os conflitos interiores não se encontram solucionados e a imaturidade predomina, aí o que vai acontecer? A afetividade se torna instável, perturbada e é exigente e, o que é pior de tudo, nunca se completa. O indivíduo não se sacia, não se completa, não se sente em paz, e isso acaba dificultando com que até o próprio relacionamento prossiga, porque é tanta instabilidade, é tanta incerteza, é tanta exigência, porque não há um amadurecimento, que aí você precisa até avaliar até Uhum. que ponto eu vou conseguir amadurecer, amadurecer no sentido físico, vou conseguir levar essa relação e envelhecer ao lado de alguém que tem um comportamento que muito provavelmente não vai ser alterado, né? Tem um comentário bem legal da Denise aqui, que eu acho que vale a pena a gente puxar, já que nós entramos nessa coisa do dizer para o outro, enfim, né? Meu filho foi diagnosticado com QI muito alto, superdotação, né? Superdotado, e com um grau de Asperger, que é uma síndrome, né? E a É o forma. primeiro grau, é o suporte 1 do autismo. Isso. E foi acoplado ali, né, no nosso espectro. E a forma dele demonstrar carinho é ajudando, fazendo uma comida. Aprendi isso e parei de cobrar. Quer dizer, às vezes a pessoa não diz que ama, mas ela diz que ama sem trazer nenhuma palavra. Então, no fundo, a linguagem do amor, ela é expressada também. Então, por exemplo, o tempo de qualidade. Eu adorei, inclusive, essa colocação da Denise, porque vale a gente trazer mais, né? O tempo de qualidade, aquela conversa que você tem tomando um chimarrão aqui no sul, né? Um cafezinho mais para cima, que seja, né? Aquele momento que você tem ali, que está tendo uma conversa, você preparar a comida, como ela diz aqui, ajudar numa atividade dentro de casa. Tem uns que, é comprar presente, Assistir, assistir fazer, um filme juntos. assistir um filme junto, presença, né? E porque o dizer, às vezes, não faz a pessoa entender que ela é amada mesmo. Mas esse tipo de coisa, e aí vale, né? Eu gostei muito que a Denise trouxe mesmo sobre a questão filial. Vale a gente ler os filhos, né? O que para o nosso filho é assim, o que para o cônjuge é assim, e o que para nós é assim, para a gente dizer, olha, para mim, amor é esse tipo de coisa. Eu entendi, por exemplo, que o meu marido demonstra amor fazendo coisas práticas, né? Servindo um pedaço de algum alimento que ele tem no próprio prato para um filho, para uma outra pessoa. São coisas pequenas e outras medianas, outras maiores, mas que isso vai dando sinais de afeto, sim. Então, a gente vai lendo, vai entendendo, e isso é muito bom. É muito Eu vou dar saudável. uma dica. Eu vou dar uma dica para vocês no relacionamento. Você procura identificar quais são os momentos que são importantes para a outra pessoa. Importantes tanto no sentido positivo, como Uhum. importantes no sentido negativo. E todos os momentos importantes positivos esteja presente.
Momentos importantes negativos, esteja presente. Por exemplo, semana que vem vai ser a minha formatura. Ih, não vou poder ir, tá? Eu vou jogar bola. Então, não vou poder ir para a sua formatura, que marquei com o pessoal que eu vou jogar bola. Não, eu vou cancelar a minha bola, porque eu quero ir para a sua festa de formatura. Então, aí, se a formatura é importante, não deixe de ir. Esteja presente. Eu conheço pessoas que, quando a mulher foi para o parto, o marido disse: eu não sou médico, eu vou jogar bola, que você vai para o hospital, eu não sou médico, o que eu vou fazer lá? Você vai ter um menino lá, quando eu chegar da bola, eu vejo como é que está. Então, você tem que pensar assim, o que é importante positivamente para mim? Então, estar presente. O que é importante negativamente? Vou fazer um exame sério. Vá junto o exame, esteja lá, faça-se presente. A pessoa está vivendo uma história de luto, participe do luto dela. Minha mãe morreu, meu pai morreu. Mas o pai é dela, a mãe é dela, não é minha. Eu não tenho mãe. A minha mãe morreu. Meu pai também não morreu. Então, não tem por que estar me metendo nisso. Não, você tem que olhar o que é importante para a pessoa. Então, vá naquilo que é importante para ela. Mostre-se presente nas coisas que o outro faz. E também nos atos simples do cotidiano, para que a pessoa lembre no cotidiano de você. Vai fazer um café, deixa que eu coo. Deixa que eu preparo. Não, essa parte deixa que eu faço. Está fazendo almoço, coloca a mesa. Deixa que a louça eu lavo. Participar do outro é muito importante para poder você preencher e dizer: eu gosto da sua companhia e eu quero estar presente na sua vida. Isso é muito importante. Eu adorei tudo isso que você trouxe, de verdade. E a Ana Cristina e o Rodrigo fizeram alguns comentários. Olha, nos venderam ideias românticas em que pessoas que se amam se comunicam por telepatia. Um adivinha o que o outro quer, ou o que o outro gosta ou incomoda, etc. Pois é, eu já escutei muito disso. E acontece, sim. Eu acho que às vezes o casal vai ficando tão afim, tão afinizado, que eles meio que já têm uma noção do que é. Mas nem sempre é assim. E não precisa ser assim, né? Tem outras formas da gente entender. Na observação, né? Quando você cuida, quando você preza pela pessoa que está ali, né? Como diz o Rodrigo, que tem gente que divide a casa, mas não divide a vida, né? Então, dividir a vida, partilhar ali, é uma forma de você ir conhecendo. Às vezes, só para fechar aqui, eu já te passo. Isso acontece muito com os homens que são provedores, por exemplo. É um grosseiro, é rígido, é isso e aquilo, e eles levam esse rótulo. Presta atenção, às vezes ele é provedor, ele é alguém, essa é a forma dele amar, dando coisas, suprindo a família. É uma maneira que ele encontrou, né, de ser útil ali, mas ele não sabe muito ser de outro jeito. Então, um pouco a gente também tem que ter esse olhar compassivo de lá para cá e daqui para lá, porque as pessoas não estão prontas, as pessoas estão em desenvolvimento, nós estamos aprendendo uns com os outros, esse é o ponto, né? Pode falar, Jorgito, passo para você. Desculpa aí. Não, o que eu estava querendo lembrar é só assim, isso que eu comentei, a gente não faz só com o cônjuge, a gente faz com as outras pessoas também, com filho, com mãe. Você tem uma mãe idosa, ela vai no médico. Não, eu vou com a senhora. Faço questão de ir. Porque ir no médico para você não custa nada mais para ela, que é idosa, que tem que ir. A perna dói, a costa dói, o não sei o que dói, tem que falar com as pessoas. E você mais jovem, você, não, o médico, onde é que está o médico? Não, não, é ali que a gente vai resolver. Isso, existe tanta gratidão por trás de um ato desse, para você tão simples. Eu ir lá no médico, tão simples, chega lá, qual é o consultório? É o 5, pronto, senta lá na porta, chega lá no médico. Pode estar frágil. Saber que você está perto é como se ela tivesse protegida por um guarda-costas. É importante. O filho vai jogar bola. Quando é teu jogo, cara? Meu jogo é sábado, depois eu vou para lá. Para gritar na torcida. Vamos ganhar! Sabe? Fazer escândalo, isso é importante. Sem cobrar, né? Claro.
sem Olha cobrar, não que ficar, legal. olha aí, perdeu a bola. Não pode ser assim. Sim, sim. Mas torcer pelo time é muito legal. O Rodrigo diz, como o Elahá fala, precisamos de relações cúmplices, né? Cumplicidade. E olha o relato da Sandra. Olha, eu fiquei casada há 45 anos, juntos sempre no médico, festa, supermercado, cozinhando, velório, rindo, chorando. Que saudade, 7 anos sem você, amor da minha vida, João. Ai, gente, que fofo. Ah, Sandrinha, não faz a gente chorar, não. É um sonho de consumo, né? Uma relação assim. Olha a Raquel Vitório, está 5 anos sem ele. Olha, querida. Então, é isso, né? Hoje mesmo, hoje tá marcando 5 anos. Olha aqui, meu casamento, ela colocou, meu casamento melhorou muito quando parei de esperar que ele adivinhasse o que eu queria e passei a comunicar o que eu queria. Ele mesmo me disse isso. Eu não adivinho, você tem que Sim, falar, né? sim, Importante. muito importante, porque às vezes a pessoa não tem noção mesmo, né? Então você traz de forma objetiva, né? Os homens eles funcionam melhor o funcionamento quando você traz algo mais objetivo. As mulheres elas são mais assim de perceber nas entrelinhas, na observação, a intuição delas que é muito forte, então elas vão pegando no ar certas coisas. Mas os homens não são assim, na grande maioria eles são muito objetivos. Então se você quer que ele faça Coitado. coisa, você tem que dizer que faz alguma coisa, não é, Jorge? Me corrija se eu estiver errado. É isso mesmo. Olha o nosso horário, trim. Trim. Ó, a Patrícia Olha, disse que gritava muito com o filho quando jogava bola profissional. Gritava muito, né, com o filho, ele vibrava muito, né? se você grita sem ofender, ajuda muito. Você vai e grita para encorajar, é isso aí, vamos ganhar! Aí é uma coisa. Agora, se você vai para a arquibancada ficar criticando o garoto na frente de todo mundo, é melhor não ir. Melhor não é, Ah, verdade. olha, a gente vai ficar na semana que vem para ver um aspecto que são as Uhum. sete razões pelas quais a gente tem medo de se entregar. Que As legal. sete. Muito Bom? legal. Sim, e hoje você tem mais trabalho, né, Jorgito? Você está indo para lá? É, tenho que ir para lá. Pessoal, gratidão pela companhia de vocês, então. A gente fecha aqui, porque o medo vai. Não adianta nem começar, né? Porque tem Não bastante adianta coisa. abrir. Não, Obrigada, a Jorgito, pela gente fica companhia. hoje por aqui. E tudo de sempre, tá bom? Abraço para você, bom trabalho e até breve. Tchau. Hasta mañana. Hasta amanhã.